Olá, esse é o canal Analisando e meu nome é Leonardo Palmeira. O Deus bíblico existe? Vou buscar responder essa pergunta de maneira racional e lógica. Em primeiro lugar, vamos estabelecer uma clara definição do que pode ser considerado como existente. Logicamente, para algo ser considerado existente, o mesmo precisa ser, o que significa que esse algo possui uma característica perceptível pelo menos para um de nossos sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Também precisa estar, significando que esse algo deve ocupar um lugar no espaço e no momento contínuo presente e ter, em algum grau, uma característica física independente do parâmetro de comparação. Em segundo lugar, precisamos estabelecer a definição atribuída a Deus pela perspectiva bíblica, que afirma que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Isso, por consequência, impõe a Deus a condição de ser e estar em totalidade. Em outras palavras, Deus seria tudo e todos em todos os lugares e estados físicos. Sobre essa perspectiva, temos que Deus não poderia ser separado ou estar localizado em um único ponto, como por exemplo no céu, pois isso o descaracterizaria como onipresente. Deus também não poderia afirmar, como relata a Bíblia, que ele não se lembraria dos pecados de uma pessoa se porventura ela se arrependesse, pois essa afirmação entra em conflito direto com sua suposta onisciência. Pois se ele não lembra, não pode afirmar que tem ciência do fato, e se não pode ter ciência do fato, isso nega a onipotência, que diz que ele poderia esquecer. Tendo por base de análise os relatos bíblicos atribuídos ao suposto Deus, conclui-se que o mesmo não poderia ser Deus, por conflitar com sua definição, pois os relatos entram em contradição com a lógica das características atribuídas a Deus. Um claro exemplo é a afirmativa de Gênesis capítulo 6, versículo 6, em que o autor diz ter Deus arrependido-se de modo que pesou-lhe o coração. Ou seja, como poderia Deus arrepender-se, sendo que arrependimento é a consequência indesejada de uma ação em que o autor não sabia o desfecho? Pois se soubesse, então seria um propósito, independente do resultado, o que impossibilitaria o arrependimento. Outro ponto incoerente neste versículo é a relação de agente ativo e passivo da ação de pesar, na qual Deus causa o efeito e recebe o mesmo. Tendo em vista que os religiosos bíblicos afirmam que Deus não é o mal, nem o recebe. Temos então um conflito claro de concordância, no qual Deus, sendo onipresente, não estaria no que compõe o que se acredita ser o mal, desclassificando assim sua onipresença. Se analisarmos de fora da doutrina cristã, que claramente impõe o não questionamento, podemos então perceber, com base nas ações relatadas e atribuídas a Deus, vários pontos de conflito entre suas características e os fatos. A conclusão lógica é que a ideia de um Deus agente e criador, concebida a partir dos textos bíblicos, é um equívoco, causado pela falta de autoconhecimento e análise da existência em volta dos autores, em virtude da carência de informação no momento da análise por parte dos mesmos. Assim sendo, pode-se afirmar que o Deus bíblico não existe, ou que não é o que se conclui às interpretações dos textos bíblicos. Então, baseado nas informações, é possível afirmar que Deus é simplesmente uma definição geral de tudo e todos.